9h05 da manhã, Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Nós temos encontros marcados com colunistas de peso ao longo da semana aqui no Jornal Gente. São vários especialistas que nos auxiliam a entender as notícias, explicar para você aquilo que está por trás, né, de alguma informação que você ouve por aí. Todos nós temos acompanhado as CPIs que estão acontecendo lá em Brasília e tem uma delas que cuida da questão das terras, as invasões de terra, problema recorrente aqui no país. Hoje, a Samantha Pineda, advogada especialista no direito ambiental, está conosco para tratar sobre uma resolução sobre reintegração de posse que será abordada no Congresso Nacional. É uma resolução da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Doutora Samantha, explica o que está em jogo aí, o que pode acontecer, o que pode mudar, se é que vai mudar alguma coisa. Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Retomando aqui, né, último dia de julho, aqui em Brasília as coisas já começam a esquentar. Essa segunda-feira já começou um pouco mais agitada. O Congresso Nacional volta depois de 2 semanas de recesso com uma pauta super nervosa. Vai ter lei de orçamento, vai ter reforma tributária. Na questão ambiental terão questões aí de licenciamento ambiental, lei de produtos defensivos, né, de agrotóxicos. E de surpresa, aconteceu no mês passado, aí no finalzinho do mês passado, Pedro, uma resolução do CNJ. Vamos começar por aí. Quando eu falo aqui das questões ambientais, eu sempre digo que uma das questões mais fáceis que seria para resolver desmatamentos ilegais, queimadas ilegais, seria a questão de regularização fundiária. Dar terras públicas às pessoas, atribuir terras públicas às pessoas, faz com que esse dono cuide da sua propriedade, dá uma olhadinha no vizinho, porque se o vizinho está desmatando ilegalmente, ele também tem um pouco de medo, denuncia. Então, a gente acaba multiplicando o número de fiscais, organizando o território brasileiro, que tem muita terra devoluta, que é terra pública, terra do Estado. Muito bem. Nas propriedades particulares, aqui no Brasil, a gente sempre teve um respeito muito grande à propriedade privada, até porque é característico da sociedade de direito, da República do Brasil, enfim. E no processo, no direito, quando existe uma invasão, existe um procedimento, um protocolo, que imediatamente, inclusive em direito a gente usa uma opinião que diz de ofício o juiz pode dar uma liminar. O que é isso? Sem ninguém pedir a liminar. Se entrou com uma reintegração de posse porque sua área foi invadida, o juiz pode dar imediatamente uma liminar para que força policial tire esses invasores dessas terras, porque a propriedade privada se respeita. Muito bem. A gente fala tanto do assunto de reintegração de posse, da questão, tem aí, como você bem lembrou, a CPI correndo, aliás, voltam as 3 CPIs, 2 CPIs e uma CPMI que estão em vigência ainda agora nesse segundo semestre. Uma delas é a CPI do MST, questionando invasões de terras. Na contramão disso, vem o Conselho Nacional de Justiça, que é um conselho formado, Pedro, para ajudar o judiciário, para resolver questões, principalmente de transparência, de procedimentos do próprio judiciário. Esse conselho ele é presidido pela ministra Rosa Weber, mas ele tem na sua composição desembargadores, juízes, é um conselho voltado para o judiciário. E uma resolução deste Conselho Nacional de Justiça, a resolução 510, disse o seguinte: não é mais assim. A reintegração de posse agora vai passar por uma deliberação de um conselho que vai olhar para esses invasores, vai tentar fazer essa reintegração de posse com menos impacto social, vai ver se esses sujeitos têm para onde ir, atribui ao município a responsabilidade de achar um lugar para colocar aquelas pessoas, para daí proceder essa reintegração de posse. E eu trago esse ponto aqui porque eu digo que, apesar da coluna ser inteligência ambiental, o direito ambiental ele é transversal. Isso influencia em muitas coisas, além de diretamente na responsabilidade, na segurança jurídica que existe nesse país, nessa flexibilização do direito de propriedade, isso pode trazer também vários danos ambientais, porque se invadem, por exemplo, a reserva legal de uma fazenda, esses movimentos sociais podem desmatar essa área e começar a agir ali, tendo que ter a demora de um conselho deliberar a respeito da solução para aquela invasão. Então, é preocupante, nós entendemos que isso é ilegal,
porque a própria lei diz que quando se invade, há essa rapidez, essa urgência de se reintegrar a posse, inclusive de ofício, ou seja, não precisa se pedir, o juiz pode por ele mesmo dar essa liminar. A única questão na lei que prevê uma discussão a respeito dessa deliberação, a respeito para onde vai esses invasores, é quando essa integração, essa invasão, Pedro, passou de 1 ano e 1 dia. Aí a gente diz, tá bom, o proprietário dormiu, aquela propriedade parece que não é tão cuidada assim, pode haver uma deliberação de um conselho sobre essa questão. Mas em casos de menos prazo, é imediata essa reintegração e o conselho decidiu relativizar isso. É muito preocupante para o meio ambiente, para a segurança jurídica aqui no Brasil. Acompanhando você falando, eu me pergunto o seguinte, por que coube a uma ministra do Supremo Tribunal Federal editar uma resolução a respeito disso? Qual que é o caminho legal que existe que dá a um ministro do Supremo tanto poder para definir basicamente tudo sobre as nossas vidas e nesse caso também? Como é que isso foi para lá, Samantha? É uma ótima pergunta, Thaís. Bom dia. Bom dia. As questões de reintegração de posse, elas são recorrentes no judiciário. Principalmente, a gente acompanhou esse ano, tivemos já em fevereiro lá o Carnaval Vermelho, invasões no sul da Bahia, nas propriedades da Suzano, da Embrapa. E quando essas questões ficaram muito prementes, nós tínhamos, Thaís, infelizmente, um precedente que foi deturpado. Durante a pandemia, as reintegrações de posse ficaram suspensas por uma questão clara. O judiciário estava meio de recesso, meio trabalhando, as pessoas não tinham de fato para onde ir naquele momento em que chegou a pandemia e que veio o lockdown, todo mundo, era uma situação muito atípica. Então, em uma ação judicial, que fique muito claro aqui, em uma ação judicial, o ministro Barroso decidiu que durante o período da pandemia não se seguiria o rito legal para as reintegrações de posse. E sim, haveria esse conselho para deliberar a respeito da pertinência, do impacto social, do estrago, né, que aquilo poderia fazer durante a pandemia. Invasões ocorridas durante a pandemia e processos que estivessem tramitando durante a pandemia. O que me parece é que o judiciário gostou disso, não ter que dar liminar, não ter que fazer mandado, expedir mandado para a polícia reintegrar imediatamente proprietários invadidos. E aí, por uma deliberação de um conselho que se reúne para discutir problemas internos do judiciário, e não para relativizar a lei, e não para criar novas regras, e não para extinguir ou criar qualquer direito. Então, acho que foi, de fato, uma deturpação da competência desse conselho. E a ministra Rosa Weber, ela tem sido pródiga em inovar, né? Vamos lembrar aqui que tem uma resolução do CONAMA que foi derrubada por um ministro e ela ressuscitou essa resolução que fala mais do que a lei. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Samantha Pineda, nossa colunista aqui no Jornal Gente, falando sobre questões ambientais. A coluna se chama Inteligência Ambiental e, como disse a Samantha, hoje as questões do direito ambiental parece que passam por muitas áreas da nossa sociedade. Muito bom te ouvir sempre, viu, Samantha? Seja bem-vinda e contamos com você na próxima semana. Estarei por aqui, Thaís. Um beijo grande a todos. Bom dia. Bom dia. A gente vai voltar aí